Porque é só uma perninha de cada resistor ligada a uma perninha do outro resistor. Isso que, vamos dizer assim, visualmente significa estar em série. Então, quando você chegar na resistência em série aqui, na resposta da A, você me fala, beleza? Ok. É 12. 12, exatamente. Muito bem. A DDP em cada resistor agora. Bem, quando a gente está com um circuito em série, o que é que acontece? A corrente é a mesma e a diferença de potencial se divide, certo? Uhum. Então, você sabe a corrente desse circuito. Em todos os resistores, já que eles estão em série, passa a mesma corrente. Isso é muito importante, tá? É sabendo essas coisas que tu vai decorar, que tu vai resolver a parada. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Graça de coisa. Olha só. Num circuito em série, a corrente é a mesma e a diferença de potencial se divide. O contrário para o circuito em paralelo. Tudo bem? Uhum. Bem, qual é a equação que a gente usa nesse tipo de problema? É a lei de Ohm. Note que você já sabe a corrente e você sabe a resistência de cada resistor. Uhum. Então, por resistor 1, por exemplo, a diferença de potencial vai ser a resistência dele 6 da corrente 0,5, que vai dar 3. 3 volts. Tá bom? Ok. Agora você vai fazer o mesmo para B e para 2 e para 3, ok? Ok. É 1 volt, 2 volts. Tá bom. Qual que é a DDP total, então, agora? A diferença de potencial total, você sabe? Não. Você encontrou esses valores e eu encontrei o meu. A diferença de potencial total é somar eles, ok? Ok. Então, é só isso. O total, pensa, né? Tem alguma lógica nisso. A diferença de potencial total vai ser a 1 mais a 2 mais a 3. Então, é o que eu achei. Quanto que tu achou mesmo? 1 e 2. Então, vai dar 6 volts. Ok. A potência dissipada em cada resistor. Bem, existe uma fórmula para isso. Então, eu acho que você pode usá-la e RI quadrado. Você pode fazer essa conta para mim, então, porque você sabe a corrente em todo mundo e sabe a resistência de todo mundo, certo? Ok. Beleza. Dá valor exato? Não tem ideia. Mas quando você chegar na resposta, pode me falar e eu vejo se está certo. Ok. O último deu. Ah, não, calma. Esqueci o quadrado.
O R2 deu 0,5. O R3 deu 1. Só que o R1 deu 3/2. Tem problema não, mas eu só não entendi o 3/2. Como é que apareceu coisa dividido aí? Não entendi isso, não tem divisão aqui na fórmula. Na, é, Ah, por causa quando. da corrente que você colocou em vez de meio, 1/2, né? É É, isso. Ah, tá, que pra mim é beleza. mais Então, fácil calcular assim com perfeito. Não, perfeito, potência. não. É que eu não imaginei que você soubesse fazer isso, mas muito É. bom. E a potência total, pela mesma lógica, é a soma das potências. Uhum. Certo. Então vamos para a próxima, minha amiga. Deixa eu colocar ali. E aí? Será que você consegue começar esse problema? Pelo menos dar uma lida e tentar começar, ou tentar me perguntar alguma coisa, porque eu não quero ficar te dizendo o que tu tem que fazer, ninguém aprende dessa forma. Uhum. Dá uma lida aí e me diga. Calcula os dois primeiros resistores em série. Uhum. Ah, e daí dá pra usar é, o resultado pra calcular a intensidade com a mesma fórmula que a gente usou, só que invertendo. Então vai ficar tipo 50. Cria uma expressão numérica. Que daí o I vai ser igual a U dividido por R ou R dividido por U. Eu não tenho certeza de qual. Ah, bem, também não sei. Bem, na verdade eu sei, mas não quero te falar. Qual é a resistência equivalente da combinação? Bem, tu já sabe que é só somar as duas, né? Uhum, Tá, essa foi feita. Qual é a intensidade da corrente? Que percorre os resistores? Eles estão em série, não é mesmo? uhum. Então, se tu quer a corrente, dá até para isolar a corrente, É, eu divido por R. colocando ali a resistência total, porque tu tá procurando a corrente total do circuito. Ah, professor, mas se eu quiser saber a corrente só em cada resistor, é a mesma. A corrente é a mesma, certo? Uhum. Porque em série a corrente é a mesma, foi o que eu acabei de escrever. Então, quando você chegar nesse valor de corrente aqui, tu me falas, beleza? É 2 amperes. Ô, louco, mas tu é monstra. 2 amperes. Verdade, né? 50 dividido por 25 é 2. C, qual é a DDP em cada resistor? Agora é você usar essa fórmula para cada resistor. Você sabe a resistência de cada um, sabe que a corrente neles é a mesma. Beleza? Ok. Então, quando chegar na resposta, é só me falar. É 10 volts e 40 volts. 10 volts e 40 volts. Meu Deus, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu gosto de trabalhar assim, quando eu não faço nada. Com alunos que não me dão muito trabalho. Deixa eu pegar a próxima aqui. Pô, mas tu não tinha conseguido fazer essa lista, pô? Você tá fazendo tudo aí, meu. Esses primeiros eu consigo. Meu problema é quando entra na matéria que a gente tá trabalhando, que é a associação mista. Que daí eu tenho muita dificuldade em identificar, principalmente porque os professores, nas provas, pelo menos, eles colocam um valor de, tipo, tudo quebrado, não coloca nenhum Zoado, valor né? inteiro, e daí Aquele a gente circuito fica. que parece circuito de uma televisão de tubo, Pois né? é. Aquelas coisas complicadas. Bem, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer o mais rápido possível tudo, tá bom? Ok, Para chegar logo nisso. Se bem que tem bastante exercício para chegar logo nisso. Vamos fazer só ok, mais umas duas, essa e mais uma, e depois a gente pode ir pro 14 ou pro 15, né? ok, Eu vou no banheiro e já volto, tá bom? ok.
E aí? A gente não tinha definido qual fazer, eu não fiz nenhum. Não, como não? A gente tinha dito. Essa aqui, Ai, desculpa. a 3. Não, 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 desculpa, eu devia ter deixado aqui, mas como eu fui no banheiro às pressas. Mas essa é rápida, né? Tu faz rapidinho isso. Aham. Depois a gente vai já direto para de circuito quebradão, então. Ok. Eu não sei se eu lembro como calcula a tensão, mas a resistência do 1 é 30. Tensão, diferença de potencial, mesma coisa, né? U igual a RI, Ah, ok. só outro nome. A Diga. resistência do R1 é 30. A tensão do resistor 2 é 30 também. E a resistência do resistor 2 é 50. Ah, meu Deus, isso é muito boa. Vamos agora para a próxima, então. Vamos fazer a 15. Quero que você tenha toda essa confiança na hora da prova, hein? E aí, sabe resolver esse circuito aqui ou não tem ideia de como começa? Ah, eu acho que começa fazendo um paralelo entre os
Esses dois, isso. E dá quanto isso? Vou te dar uma dica. Que você pega o valor e 2. divide pela quantidade de resistores, dá 2. Maravilha. Se o resistor é igual, né? Isso mesmo. Então, Uhum. aqui a gente já dá aquele jeito. Vai ficar 2. E agora, o que a gente pode fazer? Calculo em série com o 3. E daí vai dar 5. E Embaixo? daí é 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. Meu Deus, cara. Por que você pediu aula? Eu quero trabalhar. É isso mesmo. Vai ficar 50 dividido por 15, que vai dar um número que eu não sei. Ah, Vai dar tipo 3 e alguma coisa. é, 3,3, eu acho. Certo, mano? certo. Certo, 3. tio. Suave no bagulho. Agora vamos fazer essa. Bem, isso aqui também, né, cara? Meu Deus. Bem para pedestres. Tem alguma lá que tu não saiba? Que tu queira fazer assim? Ah, professor, isso aqui é muito estranho. Ah, a B da 18 na minha cabeça não faz nenhum sentido. B? B da 18. Nada. Vai fazer. O que faz sentido é soltar. Como se não é isso. E aí? Bem, de novo, tu tem que ver qual é a melhor parte do circuito para tu arrumar, né? Uhum. E normalmente a gente começa pelo canto em situações dessa. Esses dois estão em série. Você deve Uhum. ter convicção disso. Por quê? Porque entre as perninhas deles, bem, claro, eles têm as perninhas que eu conectei aqui, mas também tem essas perninhas aqui. O problema é que entre essas perninhas que eu acabei de pintar tem um resistor. Então a diferença de potencial deles não é a mesma. Portanto, eles estão em série, porque eles só têm uma perninha ligada uma na outra. Ok? Ah, ok. Então, isso que caracteriza estar em série. Ter uma perninha ligada. A outra vai estar ligada em outra parte do circuito, com outra diferença de potencial. Ok? Ok. A gente disse que a ligação em paralelo, os resistores estão com a mesma diferença de potencial justamente por isso, porque eles estão ligados e não tem nada entre eles modificando a diferença de potencial entre eles. Né? Agora, aqui tem, né? Tem esse resistor aqui, então a diferença de potencial entre eles não é a mesma. Então, eles estão em Ok. série. Portanto, você pode copiar aqui. Amplia. Mas, então, na prática, o que vai acontecer? A gente pode apagar esse aqui, por exemplo, né? E dizer que o resistor ficou só aquele ali, né? Que deu a soma dos dois aí, que é 8, Uhum. mesmo? Beleza. Então, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode reparar que está acontecendo justamente o que eu falei agora, olha só. Uma perninha ligada, outra perninha ligada, sem ninguém no caminho entre eles. Então, eles estão em paralelo, sacou? Uhum. Pegou a ideia dessas ligações? Peguei. Show. Então, agora a gente pode fazer essa ligação em paralelo. Tu já sabe que vai dar 4, né? Aham. Deixa eu pegar aqui. E o que acontece? A forma como você desenha isso, né, não muda muito. Mas, de modo geral, você pode, tipo, deixar um dos resistores que você trabalhou, né? Por Sim. exemplo, aqui, entendeu? Vai ficar 4, entendeu? Sim. E agora, o que você faria? Paralelo com o 6. Não. Errou. É melhor você resolver em série primeiro, entendeu? Ok. Esses dois aqui que estão em série. Daí vai virar um resistor só, que pode de novo ficar ali onde está o 4. Daí sim você faz o paralelo. Ok. Porque o paralelo tu só vai fazer. Milena, teu nome? Marina. Marina? Assim, você só vai fazer quando não tiver ninguém entre eles, saca? Tu não pode Aham. fazer o paralelo desses dois agora. Por quê? Porque tem um resistor entre eles aqui, entendeu? Ok.
Então, tu só vai fazer o paralelo quando de fato tiver em paralelo, quando não tiver ninguém entre eles. Então, agora tu vai fazer em série. Vai dar 6. Isso. E daí faz em paralelo com o do meio. Agora sim, em paralelo. Tá bom. Então, agora eu não vou mais fazer nada. Eu vou ficar na preguiça aqui. Daí tu me conta quanto fica, tá? A tua resposta, tá bom? Ok. No final. Eu não vou falar mais nada. Quando tu tiver, eu quero que tu faça passo a passo, faz o desenho, se for o caso. Pode fazer um desenho meio garrancho, já que a Ok. gente não tem todo o tempo do mundo. E quando tu chegar na resposta, me fala. Dá 8 ons. 8, 11? 8 ons. Ah, 8 homens, ok. Muito bem. Viu? Não é difícil, não, pô. É bem de boa, pra falar a verdade. Uhum. Ah, vamos continuando, então, my friend. Esse era o circuito mais difícil que tinha. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar o meu livro. Deixa eu pegar aqui. E vou pôr um circuito parecido com esse que a gente acabou de resolver, beleza? Ok. Então, ah, deixa eu pôr aqui. Associação de resistores mista. Deve estar lá pela página 190. Eita, página é essa? Mas os resistores que eu quero estão aqui. Feiosos, feiosos. Ó, muito bem. Eu queria pegar um igual que tu tava me mostrando, que a gente acabou de fazer ali. Tem um igual em algum lugar. Ah, mano, não aparece quando a gente quer essas coisas, mano. Então vamos fazer o que o teu prof pediu mesmo, depois eu procuro alguma coisa aí nessa lista. Eu gostei bastante do 29, que tal tu fazê-lo? 29 me parece. Meu Deus, tá. Relax, relax, relax. Primeiro paralelismo, é a minha dica. Pode fazer um paralelo entre os dois 2,5 para depois fazer um outro com o 5? Pode fazer tudo de uma vez, mas sim, você pode fazer isso que você falou também. Tá. Sabe, a soma em paralelo é uma coisa meio estranha, mas ela funciona bem. É uma soma que diminui, né, se você parar para pensar. A resposta desse teu somatório em paralelo aí vai dar uma resistência menor do que a menor de todas ali. Uhum. E daí você pode pensar o seguinte, né? Como isso acontece no mundo real? Acontece o tempo todo. Digamos que você queira limpar a sua casa, você e sua mãe. Você sozinha demora 1 hora. Sua mãe demora 2 horas para limpar a casa. Você sozinha uma. Então, se por acaso vocês duas se somarem para limpar a casa, com certeza o tempo vai ser menor do que o menor tempo, certo? Uhum. No caso, como tu demora 1 hora, vai demorar menos de 1 hora. E se você quisesse fazer essa conta, então quanto tempo de fato demoraria eu e minha mãe para limpar a casa toda? Provavelmente você não sabe como faz essa conta. Não é uma coisa trivial. Mas o que você tem que fazer é a soma em paralelo. Da mesma forma que você soma resistores. Você diria que 1 sobre o tempo total de limpar a casa seria 1 sobre o teu tempo mais 1 sobre o tempo da tua mãe. Eu não entendi. Para somar resistores, você não disse que a resistência total é 1 sobre a resistência total, não é 1 mais sobre a resistência, 1 sobre a outra resistência, não é isso? Não é isso que a gente faz? Uhum. Então, se tu estivesse buscando o tempo total de limpar a casa,
Seria a mesma coisa. Um sobre o tempo total seria igual a um sobre o teu tempo, mais um sobre o tempo da tua mãe, entendeu? Tá, Mesma coisa dos resistores, a mesma conta. ok. Vai dar um. Você está me dizendo que a resistência total aqui, só nessa parte, é um. É isso. Ou Aham. é a conta total? Não, Ainda não só é a dessa conta total. parte. Não. Beleza. Então vamos colocar aqui um. Daí fica fácil, né? Porque um mais um, dois, do em série aqui. E Aham. dois, paralelo com dois, dá um. Aham. Meu Deus, que delícia. Agora vamos para 30. Essa coisa esquisita, mas de novo, tu tens que pensar em pedaços, né? Aham. Tens que pensar em pedaços. Então você pode, tipo, fazer esses aqui e esses aqui também, né? Uhum. Esses caras aqui, eles estão em série ou estão em paralelo? Sério. Lembre-se, exato, lembre-se do que a gente já fez hoje, né? Teve uma hora que a gente tinha uma situação parecida com essa aqui, né? Sim? Era aqui, era aqui. Eu falei que eles estavam em série porque só tinha uma perninha ligada. A outra perninha deles passa um resistor entre eles, né? Sim. Certo? E aqui tá rolando a mesma parada. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar. Eu vou te enviar para que tu use como referência, tá bom? Ok. Deixa eu voltar lá. Cadê tu? Cadê? Aqui.
Ah, esse eu não consegui. Não conseguiu fazer a soma em série? Não. Ah, mas como é que tu não sabe fazer soma em série? Não, 3 a mais soma em 9? série eu fiz. É só que eu tava fazendo todo o resto. E daí. Tá, o que tu tem que pensar é o seguinte: tá feio o negócio, parece uma pipa, mas não importa. Ó, você vai ter aqui o resistor de 4, certo? Uhum, Você fez a soma em série ali, por exemplo, do 3 com 9 que deu 12. Era um negócio assim. uhum, Cara, deixa reto esse fio, né? Entendeu? sim. Pronto. E embaixo a mesma coisa, era um negócio assim. Deixa reto o fio. Pronto. Agora é Ah, só pode calcular fazer tudo de uma vez. isso, exatamente. Agora tu pode fazer tudo de uma vez. Mas a questão é como que tu vê o fio, entendeu? Esse fio poderia ser ajeitado já. Nem... Tá feio desse jeito, mas já daria pra ter feito ele assim, olha só. 3 aqui e 9 aqui, não tem problema. Né? Eu tô reescrevendo esse circuito, tá vendo? Uhum, Ele só foi colocado desse jeito, mas não muda nada se eu pegar o fio e esticar. Entende o que eu quero dizer? sim. Beleza. Então, a gente chama isso de planificação, para entender melhor o que está acontecendo. Ah, tá, bem, eu acho que tu conseguiu terminar, né? Tá fazendo aí a parte da continha. Uhum. Vamos fazer outra, então, aqui, ó. Essa aqui é boa também, ó. De novo, o circuito tá meio desenhado tosco, mas é só ajeitar, né? Sim. Tá.
Qualquer problema é só falar, tá? Ok. Eu não sei se o resultado na minha cabeça não fez sentido, porque deu quebrada. Faz todo sentido, pô. O 5,5 aqui, por sua vez, já é quebrado. Uhum. Imagina o Eu resto. tinha simplificado, porque dá um número, tipo, bem quebrado, então ficou meio que 3,3. E daí, na hora de calcular a intensidade, ficaria 4, 4,8. Vamos dizendo que a corrente é 4,8? Aham. Beleza. Certo, pô, confiança. Sabe fazer conta de fração? Então. Nossa, que bicho feio esse. Ó, de novo, cara, o negócio é planificar. É tentar desenhar as coisas de uma forma mais bonita. Apesar de que isso aqui eu tô com medo que seja uma parada aí meio assustadora, Ponte de Winston. Teu professor chegou a falar de um negócio chamado Ponte de Winston? Não que eu me lembre. Tá, então não deve ser a Ponte de Winston. Ó, como é que a gente pode desenhar isso aqui, ó? Vamos lá. Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, daí vem pra cá, tem dois resistores, ó. Volta pra cá. Aqui tem um. Aqui tem mais dois. Entendeu? Aham. E aqui, olha só que coisa mais curiosa está acontecendo. Aqui tem um, aqui tem outro, vem pra cá. Aqui não tem nada. Aqui tem um, aqui tem outro. O que que tu acha que vai acontecer nessa segunda parte do circuito aqui? Perceba que tem um fio sem nada, né? Aham. Não tem ideia? Calcula a parte de cima em série, a parte de baixo em série e calcula o dano em paralelo. Errado. Simplesmente o circuito acabou aqui. Tem um Ah, curto-circuito acontecendo aqui, porque tem um fio sem resistência. Então vamos dizer assim, a corrente sai daqui e vem um pouco para cá. Outra parte vem para cá. Outra parte vem para cá. Beleza. hum, A corrente se divide porque tem resistências em todos os fios. Ela vai ter que se dividir. uhum, Só que nessa parte, como tem um lugar sem resistência, ele vai todo passar por aqui, entendeu? uhum. É o caminho mais fácil. Faz sentido. Então, tudo isso aqui foi embora. Veja, então às vezes você tem circuitos com curtos-circuitos, tem mais assim ali. E nessas situações você não faz a conta, esses resistores não vão fazer parte da conta do circuito. Ok. Então, olha só, planifiquei, né? Agora você pode fazer a continha para mim, então. Faça as somas e depois me diga a resposta. Assim, série primeiro, paralelo depois. Dá 1,2. Tudo deu 1,2? Aham. Pô, mas como é que você fez tão rápido isso? Eu prefiro fazer, em vez de fazer tudo aquela segunda forma de fazer, eu faço tudo de, tipo, R1 vezes R2 é igual, dividido por R1 mais R2, e daí é mais fácil de fazer. Me mostra essa conta aí. Manda uma fotinho para mim, por favor. Parece um caos, tá? Tudo bem, se tiver certo. Pelo que eu vejo, você enviou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu não tô entendendo o que você fez aqui, para falar a verdade. Pelo que eu entendi, você fez a soma em paralelo do primeiro, do de cima com o de baixo, Uhum. desse valor.
Eu não tô entendendo qual é. É 3 sextos. 18 por 9, Que é mais que dá conhecido como 2. 2, perfeito. Aham. Daí E o daí eu peguei o 2. resultado e fiz com o de baixo. Ah, tá, tá. Pô, você foi rápida. Gostei. Sei que você tinha cometido um erro, mas não. Tá. E aqui, ó, nesse 36, tá rolando umas coisas estranhas, né? Eita, tá. Isso daí tem a ver com curto-circuito, né? Você acha isso por quê? Porque a corrente não necessariamente vai passar por todos os resistores. Será? Esse é o tipo de circuito que engana, tá? Uhum, Vou lhe dar uma dica. Vamos pensar de novo naquilo que eu venho falando sobre paralelismo. Vou te falar que foi isso que me fez entender circuitos. Eu não entendia circuitos na faculdade, só fui entender explicando mesmo. Aqui a gente pode dizer que é A. É a diferença de potencial A. Aqui é B. ok. Enquanto tu tiver um fio livre, a diferença de potencial continua sendo A. Então, aqui também é A, certo? Uhum, Enquanto tu tiver um fio livre, também continua sendo B. Aqui ok. também é B. Ser paralelo, como a gente já falou, significa ter a mesma diferença de potencial, não é mesmo? Sim. Sim. Bem, entre quais diferenças de potencial está esse resistor aqui? Aqui também é B, né? Entre A e B. É B. Então vamos chamar esse cara aqui de R3. Opa. Então vamos dizer que o R3 está entre A e B. Entre quais diferenças de potencial está o nosso R2 aqui? B e A. Perfeito, B e A e B. A diferença é a mesma. Vamos colocar A e B, já que a diferença é a mesma, né? Uhum. O ângulo que eu olho o circuito não importa. E o R1 está entre quais? A e B. Todos os resistores estão sob a mesma diferença de potencial, concorda comigo? Sim. Resistores sob a mesma diferença de potencial estão em paralelo. Sim. Logo, esse circuito está em paralelo. Nossa, Por incrível que parível. Bizarro, né? um pouquinho. É a mesma coisa que se tu tivesse isso aqui, olha só. Porque todos eles estão entre A e B. Entendeu? Uhum. Então, agora é a sua vez. Você faz a conta e nós finalizamos por hoje. Vai dar 100. Ô, louco? De cara assim? Poxa, que massa. Vamos dar mais uma olhadinha em alguma aqui. Então, só para finalizar. Ó, o negócio é tu ficar buscando, né, essas coisas, essas resistências perdidas e diferenças de potencial igual. Por exemplo, aqui, né, bem, eu não li direito enunciado, mas mosca de nojo. Deixa eu ver aqui. Na associação figura a resistência total entre os pontos A e C. Ele quer só a resistência total entre os pontos A e C. Qual é a resistência total entre os pontos A e C? Que louco, né? Uhum. Porque quando a gente olha assim diretamente, né, aqui está o ponto A e aqui está o ponto C. Só que tu tem que olhar que o do ponto A tu tem para cá e para cá, né? Então a gente pode planificar esse circuito. Isso aqui, ó, vai ficar como extra, não vou conseguir explicar os detalhes disso. Mas aqui está o ponto A. Tem uma resistência 2 para cá, uma R para cá e uma 2R para cá, certo? Uhum. É de onde se divide as coisas. Agora, 2R aqui. Agora, o que que acontece? O Rzinho aqui, esse R aqui, ele vai passar por B, que se divide para cá e para cá, né? Sim. Então, vamos colocar uma divisão aqui. Opa. Planifica, tá vendo, gente?
gente coloca uma divisão aqui, que é o 2R, que aparece aqui, né? E outra, que é um fio livre, até o ponto D, certo? Certo. Esse 2R aqui de baixo também vai para o ponto D. Tá vendo? Sim. E o A vai para o ponto C, que é o mesmo ponto por onde vai o 2R. Entendeu? Sim. Daí, na prática, você quer descobrir quem é R. Não é mesmo? Sim. Ocorre que se o 2R pode fugir, ele foge. Se a corrente que passa por aqui pode fugir, ela foge, né? Uhum. E acaba que esses dois aqui estão em paralelo. Ok. Né? Então esse resistor aqui está morto. Está em curto. O resistor Rzão também vai para C, né? Todos eles vão para C. Todos eles vão para D. Para o C aqui. Todos eles voltam para o C, né? Uhum. Então é isso, tá bom? É assim que a Ok. gente vai fazendo essa coisa. Beleza. Acho que deu para dar uma ajudinha, né? O circuito Uhum. é assim mesmo. E o importante é tu buscar aquelas diferenças de potenciais iguais. Eu vou tentar te mandar um vídeo depois que ensina a planificar. Tu vai ver que é bem legal. Beleza. Boa sorte aí, tudo de bom. Acho que tu vai muito bem na prova porque você tá conseguindo fazer tudo sozinha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.